Deus não dá o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. E às vezes é difícil de entendermos isso, mas quando você entende esse propósito, você é capaz de aquietar a sua alma diante dos vendavais. Uma grande vitória hoje não é a garantia que nós teremos sucesso no dia de amanhã. Nós precisamos lutar, nós precisamos enfrentar os desafios da vida. E não há um tempo mais perigoso e vulnerável na vida de uma pessoa do que depois de uma grande vitória. Depois que nós enfrentamos uma batalha e nós vencemos essa batalha, nós somos tendenciosos a baixar a guarda, a deixar de vigiar. E às vezes, nesse contexto, nós acabamos atropelando o próprio processo. A tendência que temos também, muitas vezes, é de entrarmos no piloto automático e olharmos para as circunstâncias e falar: Deus já me abençoou, então não preciso mais orar, eu não preciso mais congregar, eu não preciso mais buscar a Deus. E por aí segue uma série de coisas que começam aí a ocupar a nossa mente e tirar a centralidade de Cristo do nosso coração. O diabo trabalha em nossos vacilos, o diabo trabalha em nossas fraquezas espirituais. Às vezes a pessoa é cuidadosa em uma área, mas não vigia em outra área. Ela descuida da outra área. E esse é um grande perigo. São nossos pontos fracos, que de fato o inimigo entra para nos atacar, para nos desviar do foco. E muitas pessoas são honestas no trato com o dinheiro, mas são vulneráveis na área do sexo. Outros são zelosos quando se trata de sexo, mas são negligentes quando se trata de lidar com dinheiro. Não são honestos em seus negócios. São pessoas corruptas. E existem aqueles cujo ponto vulnerável ou ponto frágil é a sede do poder. Nunca contentam com o que já têm. São pessoas gananciosas. E há pessoas confiáveis nos negócios, mas são pervertidos moralmente. E quando você olha para a palavra de Deus, esse mesmo Isaac, que já tinha tido uma longa caminhada com o Senhor, ele já tinha ouvido Deus falar com ele várias vezes, que estava pronto a obedecer a Deus. E agora o que acontece com Isaac? A Bíblia vai nos informar que ele comete um deslize moral. Ele que já havia passado por várias provas, ele que havia passado por muitos momentos difíceis em sua vida, agora ele naufraga, ele afunda numa menor, e isso não faz sentido. É uma fraqueza moral que Isaac estava enfrentando. E a primeira lição que Isaac nos ensina: tenha transparência em tudo que você faz, ou em tudo que você ainda vai fazer. Essa foi a atitude que Isaac não teve. Ele foi insensato. Isaac é que abre a sua própria boca para mentir. Aquele que obedecia o Deus Altíssimo agora deixa de confiar no livramento e procura tomar os destinos da vida com as próprias mãos para livrar a sua própria pele da morte. Fato é que as máscaras caem. Para uns elas caem mais rápido, para outros elas demoram a cair, mas fato é que um dia a verdade vai prevalecer, porque a mentira não vai prevalecer contra a verdade. A mentira tem grande poder de destruição. Ela pode destruir o casamento, ela pode destruir o namoro, ela pode desestabilizar um relacionamento que foi construído há anos. Ela pode arranhar o nosso caráter. Onde a verdade é sacrificada, não floresce a confiança. E notem vocês que depois desse casal já velhos, eles não conseguem dialogar. Moram debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, mas não se comunicam, não tem diálogo, vivem como se fossem dois estranhos. Estavam debaixo do mesmo teto, mas viviam em mundos diferentes.
Os desejos de Isaac não são compartilhados com a esposa, mas com o filho mais velho. Rebeca, por sua vez, faz de Jacó, seu filho mais novo, o centro de sua atenção, o centro de suas atenções, o centro de sua vida, e agora a prioridade não era mais o seu esposo, mas era o seu filho Jacó. Quantos casamentos arruinados, porque hoje coloca os seus filhos no lugar do cônjuge. Nós sabemos que os nossos filhos precisamos dar amor, precisamos dar carinho, precisamos instruí-los, prepará-los para a vida, mas quando eles chegam em um determinado momento da sua idade, eles nos deixam e vai seguir o seu próprio caminho. E quem vai estar com você na sua velhice? É o seu esposo e a sua esposa. E quantas pessoas conseguem fazer essa inversão de valores, essa quebra de princípios? Colocam os seus filhos nos pedestais e joga o seu esposo ou a sua esposa para a lateral da vida. Isaac nos ensina a fazer diferente. Eles fizeram isso, mas eles viram o mal que isso causou dentro dos seus próprios relacionamentos. E ele nos ensina a fazermos a diferença. E por incrível que pareça, o sangue de Isaac e de Rebeca ainda corre em muitas veias nos dias atuais. O coração desse casal ainda pulsa dentro de muitos peitos no dia de hoje. Precisamos vigiar para que o nosso lar não venha se tornar um inferno existencial aqui na terra. Precisamos zelar pela nossa família. Precisamos zelar pelo nosso casamento. Nós precisamos buscar um relacionamento cuja base é o Senhor Jesus, a qual nós venhamos construir um céu aqui na terra e não um inferno existencial dentro de casa. Zele, meus amados, pelo seu relacionamento conjugal. Cuide da sua família, porque ela é a menina dos olhos de Deus. Mas nunca coloque os seus filhos no lugar do seu cônjuge. Muita humildade no coração. Essa cultura pós-moderna, se nós formos depender de filhos para cuidar de nós, ou você paga um bom NPS aí, para que você possa ter uma aposentadoria digna para você viver, ou você vai passar a sua velhice no asilo. Essa que é a realidade. Essa cultura de hoje, os filhos não têm muita intenção de cuidar dos seus pais. Infelizmente. Os pais cuidaram dos seus filhos e hoje dificilmente você encontra filhos cuidando dos seus pais. Isaac e Rebeca viveu esse conflito porque eles priorizaram os seus filhos. Eles colocaram os seus filhos nos pedestais e não cuidou do seu relacionamento conjugal. E as suas vidas encerra em tragédia. E ela foi mais longe. Ela incentivou seu filho Jacó a enganar o seu marido para receber a sua bênção. Rebeca encorajou seu filho a mentir. E o que ela faz? Ela dispôs a assumir a própria culpa dessa mentira no lugar do seu filho Jacó. Notem vocês que mau exemplo de Isaac foi assimilado pela sua esposa. Quantas mães ainda hoje acoberta o erro dos seus filhos para livrar-se de uma punição severa do pai? Quantas mães que protegem o erro dos seus filhos para que o pai não tome conhecimento daquele fato e depois esse lar acaba em tragédias, em ruínas. Os pais que têm posicionamento firmes na educação dos seus filhos, eles povoam o céu e esvaziam o inferno. Mas pais frouxos, pais que deixam as coisas acontecerem no automático, pais que não têm posição na educação dos seus filhos, eles povoam o inferno. E Deus nos chama para sermos maridos e mulheres responsáveis
que possamos povoar os céus e esvaziar o inferno, educando nossos filhos nos preceitos, nos princípios do Senhor Jesus. Notem vocês que esse mau exemplo de Isaac, ele é atual em muitas famílias nos dias de hoje. E nós precisamos virar a página dessa situação e sairmos daqui desafiados pela palavra de Deus a sermos pais responsáveis na educação dos nossos filhos e jamais passar a mão na cabeça dos erros deles, como foi esse casal. E a Bíblia diz que esse tipo de comportamento que Isaac e Rebeca viveu não agradou o coração do Senhor. Eles teve consequências nas suas caminhadas, porque quebrou princípios. E quebra de princípios é acidente na certa. Como pai, Isaac cometeu o grande erro de preferir um filho em vez de tratá-los de igual para igual. Sua preferência era por Esaú. Faltou-lhe sabedoria para construir a ponte da amizade entre seus dois filhos. Isaac lançou no coração deles sentimentos de competições. Isaac também desobedeceu a Deus quando quis transferir a bênção para Esaú, quando o próprio Deus já havia dito para eles que o filho mais velho é que serviria o filho mais novo. Isaac entrou na contramão dos propósitos do Senhor Deus. E por isso sua intenção pessoal não pôde prosperar. E a falta de comunicação desse casal privou-os de maior intimidade, do bem que é a presença dos seus filhos em volta da sua própria mesa, tomando aquela refeição. Cada um seguiu o seu próprio caminho, caminhos opostos, caminhos diferentes. Tudo por causa da insensatez de Isaac e Rebeca. A Bíblia diz que Jacó precisou fugir, porque Esaú queria matá-lo. Esaú revoltado, a Bíblia diz que ele casa com mulheres de Canaã. Era uma geração que era também proibida por Deus. Aquele povo não professava a mesma fé que eles professavam. E aqui tem um conselho para os nossos jovens: não se envolva em relacionamento mistos. O que é relacionamento mistos? É você que professa a sua fé no Senhor se relacionar com uma pessoa que não professa a mesma fé que você professa no Senhor. E se você fazer isso, é acidente na certa. Cuidado. Você pode colher consequências desastrosas pela frente. Se o teu namoro não tem um espaço para um momento de oração, momento que você possa orar com ele e com ela, esse relacionamento já é perigoso. Você já precisa ficar atento, que isso já pode ser um alerta de Deus. Se os seus pais disserem para vocês, cuidado, e vocês precisam ficar atento, que isso já pode ser um alerta de Deus. Se o seu pastor, seus líderes espirituais chegar para vocês, cuidado, por esse caminho você pode acontecer um acidente, você precisa ficar atento, que isso já é a voz de Deus.